Boa noite à plateia que está lotando esta noite o nosso auditório. Boa noite a você que nos acompanha aí da sua casa. Nessas últimas 3 semanas nós tivemos aqui neste palco muitas emoções. Nós conhecemos juntos a lista dos 100 grandes brasileiros eleitos por quase 1.300.000 internautas. Alguns desses nomes, evidentemente, foram criticados, outros foram bastante elogiados. As diferenças de opinião foram enormes, mas isso já era totalmente esperado, pois foi o resultado de uma votação sempre livre e democrática. O povo brasileiro se expressou, deu o seu voto e elegeu os seus preferidos. Vale dizer que entre os 100 mais votados, um seleto grupo de 12 personalidades recebeu a maioria esmagadora de 77% dos votos. Estes são os 12 brasileiros aclamados pelo nosso povo: Ayrton Senna, Chico Xavier, Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, Irmã Dulce, Juscelino Kubitschek, Lula, Oscar Niemeyer, Pelé, Princesa Isabel, Santos Dumont e Tiradentes. São estas personalidades que irão disputar o seu voto a partir de agora. Um sorteio realizado na semana passada determinou os confrontos, vamos chamar de escolhas, que nós teremos nesta fase eliminatória. Destes 12, somente 6 vão continuar nas semifinais do nosso programa. Quem serão os escolhidos? Isto somente você pode decidir. Agora são 23 horas 32 minutos, diretamente aqui dos estúdios do Complexo Anhanguera do SBT. Começa agora ao vivo para todo o Brasil a primeira eliminatória do projeto que vai determinar pelo seu voto quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Como nós já pudemos ver, seguindo a ordem do sorteio, hoje a eliminatória é entre Chico Xavier e Irmã Dulce. Qual deles merece continuar na disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos? Acesse o site sbt.com.br/maior brasileiro e vote. Aproveite também para deixar a sua opinião na pesquisa sobre as 5 características da grandeza. Se preferir, participe dessa eleição via telefone celular. Para votar em Chico Xavier, mande um SMS com a letra C para o número 49701. Para votar na Irmã Dulce, mande um SMS com a letra D para o número 49701. Você pode participar quantas vezes você quiser. Bom, para você tirar dúvidas, decidir quem merece receber o seu voto, nós vamos conhecer juntos um pouco da trajetória, da herança que esses grandes brasileiros nos deixaram. Além disso, cada um terá um representante, um verdadeiro embaixador que vai falar em seu nome e defender a sua causa. Lembrando sempre que a apresentação dos concorrentes segue a ordem alfabética para não haver aqui nenhum tipo de favorecimento nem de um lado nem de outro. Por isso nós vamos começar chamando aqui ao palco Saulo Gomes, o embaixador de Chico Xavier. Um jornalista muito experiente que foi o responsável por levar Chico ao programa Pinga Fogo na TV Tupi nos anos 70. Um programa considerado um divisor de águas na vida de Chico e também na história do espiritismo brasileiro. Por mais de 30 anos, Saulo ainda foi também um grande amigo do médium mineiro e ganhou o apelido de repórter do Chico. Vamos então, com muita honra, com muito prazer, receber aqui esta noite Saulo Gomes. Você aqui conosco, eu o acompanhei na minha infância, na minha adolescência, fico feliz em vê-lo firme e forte aqui entre nós. Feliz Saulo, estou eu nessa noite. Eu queria saber, nós todos queremos saber, né? Conte para todo o Brasil como foi que você conheceu Chico Xavier. Eu conheci Chico Xavier em 1968, depois de insistentes entendimentos para que ele me recebesse. E por que, Nascimento? Porque ele havia sido objeto de uma reportagem de escândalo em 1944, vivia amargurado e durante 24 anos nenhum contato tinha com a imprensa.
Eu, então, dentro do meu estilo de repórter investigativo, pautei Chico Xavier, lutei para me aproximar a ele e posso dizer nesta noite, 44 anos depois, que sem dúvida nenhuma, conheci a mais extraordinária de todas as figuras humanas da minha vida de 56 anos de jornalismo. E feliz, para concluir, por saber que nesta noite, duas grandes histórias de amor ao próximo nós vamos contar. Eu fico feliz por isso. Muito obrigado, Paulo Gomes. Queira tomar o seu lugar aqui do lado onde está a torcida do Chico Xavier. Continuando as apresentações, nós vamos agora receber o padre Antônio Maria, que é o embaixador essa noite de Irmã Dulce. Ele é o fundador das obras assistenciais Novo Caminho, é cantor e escritor, ficou conhecido nacionalmente pelas músicas católicas, com letras cheias de mensagens de amor ao próximo. Ele se diz um pescador de corações e teve o privilégio de conhecer e conviver com o anjo bom da Bahia. Vamos então receber aqui no palco o padre Antônio Maria. A sua presença é muito querida aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor nos contasse rapidamente como foi o seu primeiro encontro com a Irmã Dulce. Meu primeiro encontro, Carlos, com a Irmã Dulce foi através de uma revista. Eu viajava do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, depois das minhas férias, para o seminário. Eu tinha meus 17 anos e li uma reportagem sobre aquela irmãzinha da Bahia. Lembro-me de ter visto um desenho muito lindo dela com um menino nos braços. E ali eu conheci a história dessa irmãzinha e fiquei apaixonado, não é? E meu sonho foi sempre conhecê-la, tocar em Irmã Dulce. E isso aconteceu só em 1981. Mas foi um dos grandes momentos da minha vida e depois Deus me deu a oportunidade de estar mais vezes com ela. E hoje aqui representando a Irmã Dulce. Muito obrigado pela sua presença, por favor. Queira se encaminhar também para o seu lugar. Gente, nós já estamos aqui, portanto, com os embaixadores de Chico Xavier e de Irmã Dulce também. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte a todos. Hoje, Chico Xavier e Irmã Dulce se enfrentam pelo seu voto. Somente um deles vai continuar na disputa do título de maior brasileiro de todos os tempos. Participe, portanto. Para votar em Chico Xavier, mande um SMS com a letra C para o número 49701. Para votar em Irmã Dulce, mande o seu SMS com a letra D para o número 49701. Você também pode votar através do site sbt.com.br/maior brasileiro. Lá você também pode deixar a sua opinião no nosso mural. Aliás, desde o primeiro programa, a população tem participado ativamente, comentando essa nossa disputa. Vamos ver a propósito o que é que as pessoas estão falando de Chico Xavier no nosso site. Meu voto vai para Chico Xavier, que soube como ninguém usar Jesus como modelo. Os homens criaram as religiões. Ele seguiu o que Jesus veio nos ensinar. O amor a Deus e ao próximo sem preconceito, sem raiva e sem ódio. Escreveu Carmen Galhardo Zuccolini. Sou católica, mas não sou obrigada a votar na Irmã Dulce. Isso não é uma disputa de religião. Todos os dois merecem, mas segui meu coração e votei no grande Chico Xavier. Escreve Dora. Os livros do Chico consolam nossas dores e nos ajudam a olhar a vida de uma maneira mais doce. Foi enviado por Luana. Muito bom. A Irmã Dulce, evidentemente, também mereceu comentários dos nossos internautas, que nós vamos ver neste momento. Você também pode acessar o site sbt.com.br/maior brasileiro e deixar o seu comentário, o seu voto e também participar da pesquisa sobre as 5 características da grandeza no Twitter. Vamos ver então. Irmã Dulce é brasileira, fez muito pela Bahia, mas é exemplo para todo o Brasil. Bem-aventurada Irmã Dulce dos pobres, escreveu Alexandre Lima. Irmã Dulce, a alma mais pura e caridosa de todos os tempos, um coração desprendido de bens materiais e completamente entregue aos mais necessitados. Meu voto é Irmã Dulce, escreveu Eva Lourdes Bom Galhardo. Outra mensagem: meu voto é na Irmã Dulce, pelo seu exemplo de vida e por ser tão generosa e ter aliviado o coração da minha família, nos concedendo um milagre. Escreveu Fernanda Maia.
Não se esqueça, somente o seu voto vai dizer quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Agora, como saber se uma pessoa é realmente grande para a história desse nosso país? Nós podemos procurar respostas na própria trajetória de vida dessas personalidades. Por isso, minha gente, nós vamos conhecer melhor os dois concorrentes desta noite. Seguindo a ordem alfabética, vamos começar agora por Chico Xavier. Em 1910, Chico Xavier chegou ao mundo trazendo sua mensagem de luz e paz. Vindo do infinito, o cometa Halley iluminou os céus, causando pânico e desespero em grande parte da população. Em terra firme, na cidade mineira de Pedro Leopoldo, nascia o homem que faria a ponte entre vivos e mortos. Um ser iluminado, Chico Xavier. Aos 5 anos, ficou órfão de mãe e passou a morar com a madrinha. Porém, seu contato maternal continuou através de conversas espirituais. Com 8 anos, Chico começou a trabalhar em uma fábrica de tecidos, dividindo o tempo com os estudos. Mesmo vivendo com uma família que seguia tradições católicas, foi no espiritismo que Chico Xavier encontrou a cura de uma doença da sua irmã, até então desenganada pelos médicos. A partir desse momento, Chico Xavier quis saber mais sobre a doutrina kardecista. Em 1927, ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde fez suas primeiras psicografias. Era o início de uma nova etapa em sua vida, o Chico Médium. Em 31, ele conheceu seu mentor espiritual, Emmanuel. No ano seguinte, publicou seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Em 44, Chico lançou uma de suas obras mais populares, Nosso Lar. O livro é um dos campeões de vendas até hoje. Neste ano, suas publicações chegaram aos tribunais. Chico foi acusado de roubo pelos familiares do famoso escritor Humberto de Campos, que já havia desencarnado. Eles queriam parte dos direitos autorais da obra psicografada. Porém, a justiça deu causa ganha ao médium mineiro. Em 59, seguindo as orientações de seus benfeitores espirituais, Chico mudou-se para Uberaba. O número de fiéis e seguidores não parava de subir. Em 1971, Chico Xavier foi sabatinado por quase 3 horas ao vivo no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi. Respondendo perguntas de jornalistas e de curiosos sobre o espiritismo, gerou uma repercussão nacional extraordinária. Para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Em 79, pela primeira vez, as cartas de Chico viraram prova em um processo criminal. O morto declarou, através de cartas psicografadas, que tudo não passou de um acidente. As cartas foram recebidas e aceitas pela família do jovem e pelo juiz. Graças a essas mensagens, o réu foi inocentado. Um caso inédito. Em 81, 10 milhões de pessoas indicaram Chico Xavier como representante brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz. Mas ele não saiu vitorioso. Em 95, sua saúde ficou ainda mais debilitada. Mesmo assim, seu trabalho ao lado do mentor Emmanuel não parou. Chico dizia a familiares e amigos que havia pedido a Deus para fazer sua passagem num dia em que os brasileiros estivessem bem felizes. Coincidência ou não, no dia 30 de junho de 2002, horas depois do Brasil ganhar o pentacampeonato mundial de futebol, ele nos deixou aos 92 anos. Chico Xavier não foi apenas um médium. Ele era um ser iluminado que levou esperança e fé a milhares de famílias. Ele propagou o espiritismo no Brasil e no mundo.
gostaria, em primeiro lugar, de agradecer nossa colega Carolina Castelo Branco, que ainda vai mostrar muitos fatos interessantes sobre os 12 finalistas do nosso programa. E realmente a vida de Chico Xavier foi de extrema dedicação aos princípios espíritas. Isso pode ser atestado pelo embaixador Saulo Gomes, que foi amigo dele e pôde ver de perto o trabalho do médium. Saulo, apesar de todas as dificuldades, o que manteve Chico Xavier sempre no caminho da compaixão e do amor? Em primeiro lugar, boa noite, Nascimento, boa noite, telespectadores, presentes aqui em casa, e ao jovem Padre Antônio. Obrigado. O que me levou a conhecer Chico Xavier foi exatamente o fato de eu já, como repórter investigativo, ouvir no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, quando passei a residir em São Paulo, a ouvir falar muito de seu trabalho, da sua obra, da sua dedicação, mas também de escândalos através de um grande órgão de imprensa que foi a Revista O Cruzeiro, ocorrido em relação à vida de Chico Xavier. E o curioso, além do mais, nesse episódio da Revista O Cruzeiro, foi exatamente o momento em que Chico perdoou a atitude daqueles repórteres, Davi Inácio e Jean Manzon, que o envolveu num escândalo. Mas esse escândalo fez com que Chico vivesse muito amargurado e afastado da chamada grande imprensa. Nascimento, consegui, no trabalho de aproximação, durante vários meses, chegar a Chico Xavier para saber verdadeiramente a sua história e quem era este homem. São 44 anos decorridos desse fato. Me impressionou de tal forma que eu, além das minhas reportagens no campo policial, passei a dedicar um tempo muito especial, que faço até hoje, a conhecer mais profundamente o trabalho de Chico Xavier. E o que impressionou? A sua dedicação, a sua presença nos lares pobres, a sua presença nos presídios, onde havia alguém sofrendo, nos lares enlutados, a sua atenção para com as mães pobres que haviam de forma trágica perdido seus filhos e que, através da sua mensagem, ele pôde trazer a elas um alento, enfim. Percebi que a preocupação total e absoluta de Chico em sua vida pessoal era se dedicar ao pobre. Muito doente desde criança, sofrido muito em sua vida. E tudo que Chico ganhava, dedicava à obra social através dos seus, em total, de 50 milhões de exemplares vendidos. Então, é um privilégio para o repórter ter acompanhado a vida deste homem. E privilégio maior, nesta noite, poder falar um pouco da sua imensa obra. Muito obrigado, Saulo Gomes. Quer votar em Chico Xavier? Acesse o site spt.com.br/maior brasileiro ou mande um SMS com a letra C para o número 49701. Continuando a nossa disputa, Carolina Castelo Branco conta mais agora sobre a trajetória de Irmã Dulce. Em 1914, o anjo bom chegou ao mundo. Neste mesmo ano começava a Primeira Guerra Mundial, um conflito movido pela ganância. Já aqui na Bahia, no dia 26 de maio, nascia a mulher que veio para amar e servir. Um exemplo de dignidade e fé. Quando tinha 6 anos, a pequena Maria Rita perdeu sua mãe, Dona Dulce, a quem viria a homenagear no futuro. Em 1927, já demonstrava vocação para a vida religiosa. A menina atendia doentes na porta de sua casa. Anos depois, em 1933, Maria Rita entra para a Congregação de Irmãs Missionárias de São Cristóvão, em Sergipe. Vestida com seu hábito, homenageou a mãe, passando a se chamar Irmã Dulce. No ano seguinte, Irmã Dulce voltou para Salvador, onde passou a trabalhar em um hospital. E ela fazia praticamente de tudo. Era enfermeira, sacristã, porteira e até responsável pelo raio-x. A freirinha já mostrava que era mesmo incansável. Foi na comunidade de Alagados que, em 1935, seu trabalho assistencial começou, com a criação de um posto médico para atender operários do bairro. Em 1949, Irmã Dulce foi falar com a sua supervisora. Ela precisava acomodar mais de 70 pacientes. No convento recém-inaugurado havia um espaço simples, um galinheiro. Foi o início de uma grande obra. Em
1952, criou o SAC, Serviço de Alimentação do Comerciário, distribuindo almoço a preços populares. Em 59, fundou a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Em 79, Madre Teresa de Calcutá esteve em Salvador e se encontrou com a Irmã Dulce. No ano seguinte, foi a vez do Papa João Paulo II conhecer o Anjo Bom da Bahia. A pequena freirinha foi ovacionada pelo público. Em 1983, apenas 2 anos depois da criação da fundação que leva o seu nome, Irmã Dulce inaugurou este hospital. De um pequeno galinheiro, ergueu-se uma estrutura com mais de 400 leitos. José Sarney, então presidente da República, fez campanha para indicar o nome da religiosa para o Prêmio Nobel da Paz de 88. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. Em novembro de 90, Irmã Dulce foi internada com graves problemas respiratórios. A doença que a acompanhou por quase toda a vida estava se agravando. No ano seguinte, muito debilitada, recebe o Papa João Paulo II em seu leito. No dia 13 de março de 92, o Brasil ficou triste. Irmã Dulce faleceu. Ela deixou milhares de órfãos, mas um grande legado, a sua obra de fé. Em 1999, a Arquidiocese de Salvador começou a catalogar milagres de Irmã Dulce. Era o primeiro passo para o processo de canonização. Depois de 11 anos, em 2010, o Papa Bento XVI reconheceu o milagre da Nossa Mãe dos Pobres e a tornou uma beata. O processo de canonização foi aberto, ou seja, em breve ela poderá se tornar a primeira santa nascida no Brasil. Ela ainda era uma menina quando decidiu se dedicar aos pobres e necessitados. Mas como o embaixador Padre Antônio Maria testemunhou, Irmã Dulce nunca quis nenhuma glória para ela mesma. Padre Antônio Maria, é verdade que a própria Irmã Dulce dizia que era um mero instrumento de Deus para realizar as obras sociais? É verdade, Nascimento. Eu queria, antes de tudo, agradecer a Deus por poder estar aqui, na sua presença, na presença desse querido irmão Saulo Gomes, grande jornalista. Para mim é uma honra muito grande estar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Realmente, Irmã Dulce foi uma pessoa muito humilde mesmo. Muitas vezes eu ouvi de Irmã Dulce a frase: quando a gente dizia, sua obra é linda, sua obra está crescendo, padre, não é minha obra. E aí ela, que era de uma fala mansa, ela falava um pouquinho forte nesse momento. A obra não é minha, a obra é de Deus. E dizia, como é que eu posso, com 30% da capacidade respiratória, criar algo dessa envergadura? É Deus, padre, é Deus que faz tudo. Irmã Dulce realmente era um instrumento, ela tinha essa consciência que ela era um instrumento de Deus. Na sua humildade, eu me lembro de uma vez ter ido com ela visitar as criancinhas que ela aceitava como verdadeira mãe em Simões Filho. Ela sentou-se numa cadeira e as menorzinhas fizeram uma fila, eram centenas, e ela fazia questão de aconchegar nos seus braços, uma por uma. No final desses abraços e beijos, precisou do oxigênio, porque ela vivia sempre com um balão de oxigênio ao seu lado por causa do problema da respiração. Mas ela era realmente uma mulher forte por dentro, embora fosse tão fraquinha, parecia ser de cristal. Apertar as mãos de Irmã Dulce para mim era sempre um medo. Meu Deus, será que eu não vou quebrar os dedinhos dela, de tão magrinhos que eram seus dedos? Mas ela era uma mulher fortíssima.
Se a história de Irmã Dulce comoveu você, vote. Acesse o site spt.com.br/maior brasileiro ou envie um SMS com a letra D para o número 49701. Hoje nós estamos conhecendo melhor Chico Xavier e Irmã Dulce, dois concorrentes ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Você ainda pode votar quantas vezes você quiser no seu candidato favorito. Mas não se esqueça, daqui a pouquinho a votação será encerrada. Portanto, você tem pouco tempo para decidir entre o mensageiro do amor e o anjo bom da Bahia. É claro que os internautas estão comentando essa disputa neste momento. Vamos ver alguns tweets sobre Chico Xavier. Vamos ver. Votar no Chico é mais do que competir com os outros, é ajudar no esclarecimento espiritual do povo, da Federação Espírita. Chico Xavier está entre os 12 maiores brasileiros de todos os tempos. Ajude a eleger nosso querido Chico, vitrine espírita. Chico Xavier foi, sem sombra de dúvidas, o homem mais generoso do mundo. Luan globalizado. Bom, os internautas também estão comentando, evidentemente, sobre Irmã Dulce no Twitter. Vamos ver as mensagens. Amados, continuem a votar na Irmã Dulce. A história desta santa mulher precisa ser divulgada. Vamos ver o próximo. Galera, vamos manifestar nosso amor pela obra de Deus, pela caridade e humildade, indicando nossa amada Irmã Dulce. Ser grande no que faz pode não ser difícil, mas ser grande ajudando aos necessitados é de uma grandeza gigante. Irmã Dulce. Célia Buarque foi quem mandou. Portanto, participe, vote você também, deixe a sua opinião, tweete. Afinal, é você quem vai dizer quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje, nessa primeira eliminatória, o confronto, a escolha é entre Chico Xavier e Irmã Dulce. Chico Xavier foi um dos médiuns mais importantes do país. Mas qual foi o legado da sua vida? É o que nós vamos ver agora. De nossa parte, assim consideramos o Espiritismo como religião. Farsa para alguns, um santo para outros. Mesmo 10 anos depois de sua morte, a imagem de Chico Xavier não caiu no esquecimento popular. Pelo contrário, ele se tornou a maior referência do espiritismo no Brasil. Foi a demonstração viva do amor, sempre disposto e com um sorriso nos lábios. É o nosso tigre, o nosso leão de toda a nossa sorte. Graças a ele, o Brasil é hoje uma das maiores potências da doutrina espírita do mundo. Sua vasta coleção literária colaborou para esta divulgação em massa, superando inclusive barreiras entre outras religiões. Ele respeitava todos os religiosos, os não religiosos e até aqueles nossos irmãos que em alguns instantes se diziam ateus. Respeito o ponto de vista do Senhor, como respeito qualquer homem de ciência. Ele teve uma penetração muito mais ampla do que tão somente restrita ao âmbito espiritual. Repassando os direitos autorais dos livros para suas obras sociais, Chico Xavier exerceu a solidariedade, pensando no futuro e ajudando até hoje muitas famílias brasileiras. Essa escola é fruto desse belo trabalho desenvolvido pelo médium, aqui em São Paulo. Ele corporificou a caridade em suas mãos, acreditando que o nosso coração também pudesse ser estendido nas nossas mãos em todas as ações de nossa vida. Seu trabalho no espiritismo levou conforto e esperança para milhares de pessoas. Eram pessoas que estavam com a dor de uma perda de um ente querido ou uma perda grande de uma dor moral. Eu tive toda a força que eu precisava para continuar vivendo e trabalhando. Chico sabia despertar as criaturas através de algo que era sua energia,
sua força fluídica, seu exemplo e a mediunidade junto com ele. Chico Xavier nos trouxe mensagens de amor e fé que foram eternizadas graças às suas obras. Lições que ficarão na mente dos brasileiros por muito tempo. Conhecer Chico é sentir-se feliz pro resto da vida. Amar, amar, amar. Bom, nós acabamos de ver que Chico Xavier desenvolveu, sem dúvida, um trabalho respeitável. E eu pergunto a Saulo Gomes, que é o embaixador dele aqui esta noite. De onde, Saulo, Chico Xavier tirava tanta força para cumprir a sua missão e psicografar? Essa força ele tirava da sua vontade, desde criança, de ser útil, de amar o próximo, de seguir rigorosamente as palavras de Cristo: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Nós ouvimos isto do Chico Xavier no Pinga Fogo, nos programas, nas muitas entrevistas, em sucessivas oportunidades, mas muito mais do que isso, Nascimento. Nós ouvimos e vimos, quando hoje podemos encontrar pelo Brasil inteiro perpetuada a sua obra em quase 4.000 obras sociais. Quase todos os municípios brasileiros recebem a ajuda, o carinho, o amor de Chico Xavier, que na prática visitava os presídios, os centros de recuperação de drogados, visitava os recenianos, enfim. Chico Xavier era uma figura total e absolutamente, totalmente dedicada à causa pública e ao amor ao próximo, embora também fosse uma vida e uma saúde muito debilitada. Então, me parece que a vocação de Chico Xavier veio com ele quando no seu nascimento se tornou um predestinado para fazer a caridade à humanidade. Muito obrigado. Se você que nos acompanha está convencido da importância de Chico Xavier para o nosso país, basta acessar o site spt.com.br/maior brasileiro e votar. Ou então mande um SMS com a letra C para o número 49701. Mas hoje, nossa outra candidata ao título de o maior brasileiro de todos os tempos é a irmã Dulce. Por que esta religiosa mereceu tantos votos na primeira fase? Qual foi a sua herança para nós? Carolina Castelo Branco vai contar mais sobre isso agora. Irmã Dulce foi tocada realmente por Deus para fazer o bem. Depois de 10 anos peregrinando com seus doentes e sendo expulsa de diversos lugares, Irmã Dulce chegou a este local, o antigo galinheiro. E foi aqui que ela construiu um dos maiores complexos de atendimento de saúde 100% gratuito do Brasil. O único hospital do mundo que nasceu de um galinheiro. E realmente eu não conheço nenhuma outra história, nenhum outro hospital. Isso é um exemplo do empreendedorismo dela. Em cada doente que chegava, ela via a presença de Deus. Por isso, até hoje, todos são recebidos sem discriminação. Atualmente, as obras sociais Irmã Dulce formam um conjunto de 17 núcleos que prestam assistência à população de baixa renda nas áreas de saúde, assistência social e educação. E realizam 4 milhões de atendimentos por ano. Esta é apenas a parte mais visível do trabalho de Irmã Dulce. Sua fé e seu amor tocaram muitas pessoas, dos mais necessitados aos mais poderosos. Ela me escrevia cartas muitas vezes falando das suas dificuldades, do que ela encontrava, mas sempre ela não tinha um ar impositivo, nem um ar de quem estava pedindo, mas quem estava pedindo com um certo sentimento de súplica.
exemplo de amor pelo próximo até hoje inspira os profissionais e voluntários que mantêm viva a obra desta serva de Deus. Ela jamais perdeu sua fé. Ela acreditava em Deus, né? E essa convicção fazia com que ela removesse montanhas, fizesse tudo pela sua obra. Eu acho que esse é o exemplo que ela deixa para todos nós, né? De amor ao próximo, de um não à violência, de uma pessoa que só transmitia a paz. Irmã Dulce queria resgatar as pessoas da miséria e devolver a sua dignidade. Nunca poupou esforços para isso. Seu legado foi construído com fé, suor e amor. E se ela ainda não tem o título oficial, para o povo, ela já é a Santa Dulce dos pobres. Por tudo que nós vimos aqui esta noite, Irmã Dulce era realmente uma trabalhadora incansável. Mas para isso ela tinha que superar muitos obstáculos, inclusive de saúde. Padre Antônio Maria, Irmã Dulce deixava de cuidar de si mesma para tratar dos mais necessitados? Sim, Nascimento, era incrível como ela se esquecia dela mesma e só pensava no próximo. Por isso, ela teve que passar por muitas barreiras. Num tempo em que uma religiosa, não era normal que uma religiosa saísse à noite do convento. Ela saía para buscar crianças que dormiam nas calçadas, para buscar doentes que apodreciam também nas calçadas. E ela pegava essa gente, levava com todo amor, pessoas que cheiravam mal, por exemplo, que ninguém queria tocar, ela tocava. Ela abraçava, levava com a ajuda de outras pessoas para o seu hospital. Ela dizia que a porta dela era a última, então essa não podia se fechar. E quando não houvesse mais lugar no hospital, que levassem para o quarto dela a pessoa doente. Muitas vezes abrigou doentes no necrotério do hospital. Em cima de uma pedra de mármore, o morto, e embaixo um doente sendo tratado, porque não havia mais lugar. Ela não olhava se era higiênico ou não, ela amava. E passou por muitas dificuldades justamente por isso, não é? Eu me lembro de um episódio muito lindo na vida dela, quando numa feira, pedindo esmolas, ela estendeu a mão e pediu ao oferente, por favor, uma esmola, uma ajuda para minhas crianças, para os meus pobres. O homem cuspiu na mão de Irmã Dulce. Ela limpou com o lenço, o cuspe, e disse, esse cuspe foi para mim, agora dê alguma coisa para os meus pobres. Assim era Irmã Dulce. Muito bem, se você acha que Irmã Dulce fez a diferença na história do Brasil, vote, vote. Acesse o site sbt.com.br/maior brasileiro ou mande um SMS com a letra D para o número 49701. Esta é a primeira eliminatória que vai definir um dos semifinalistas ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. E se na internet, pelo país inteiro, há fãs nesse momento e defensores dos nossos dois concorrentes da noite, aqui na plateia, claro que não é diferente. Nosso auditório está justamente dividido entre os torcedores de Chico Xavier e aqui, do outro lado, os torcedores de Irmã Dulce. Eu vou pedir licença a vocês, vou sair daqui agora para saber a opinião dos partidários, começando pelo Médio Mineiro. Vou conversar aqui com os partidários de Chico Xavier, começando por você. Como é seu nome? Luiz. De onde você vem? Guarulhos. Guarulhos, na Grande São Paulo. Por que Chico Xavier deve ser o maior brasileiro de todos os tempos? Pelo pouco que eu pude conhecer da história dele, e apesar de sermos de religiões diferentes, eu acredito que é uma pessoa que valoriza muito o lado ser humano realmente. E você fazer o bem a quem olhar a quem. E na realidade você dá aquilo que de graça, aquilo que você de fato recebeu. Muito obrigado. E o pouco que eu ouvi realmente é o que faz, impulsiona, né, admirar essa pessoa. Você como é que se chama? Láucia.
Gláucia, você vem de onde, Gláucia? Jundiaí. Jundiaí, também em São Paulo. Por que Chico Xavier deve ser o maior brasileiro de todos os tempos, Gláucia? Porque tudo que ele fazia era para o bem das pessoas, né? Ele não cobrava nada pelo que ele tinha. As pessoas iam em busca procurar sobre os seus entes queridos que se foram, para poder melhorarem também, Tá né? certo. Na vida. Muito obrigado. Você, como é que se chama? Rafael. De onde você é, Rafael? Itaquaquecetuba, São Paulo. Itaquaquecetuba. É um dos nomes mais difíceis de se falar, mas eu Obrigado. falei. Bom, por que você acha que Chico Xavier deve ser o maior brasileiro de todos os tempos? Desde a infância ele sempre sofreu, chamaram ele de louco, que era mentira, porém ele teve forças para continuar e até no dia do seu desencarne ele pensou no povo brasileiro. Você é espírita? Isso. Tá certo. Muito obrigado então pela participação de vocês. Eu vou passar aqui para o outro lado da plateia, começando por ela, né? Como é seu nome? É Thaís, De onde você é, Thaís? de Jundiaí. Jundiaí, em São Paulo. Sim. Por que você acha que Manduce deve ser a maior brasileira ou o maior brasileiro de todos os tempos? Eu acho que a irmã Dulce, além de levar a palavra de Deus, ela agia. E muito mais do que falar é agir, com as suas obras, com os seus fatos, com tudo que ela fez pelos pobres, mostrando a sua humildade, a sua caridade e tudo que ela fez para todas as pessoas. Muito bem. Você, como é que se chama? Marlene. De onde você vem? Itaquaquecetuba. Outra vez eu não vou falar de nome porque agora eu vou errar. Itaquaquecetuba. Por que você acha que Manduce deve ser escolhida a maior brasileira de todos os tempos? Ela já foi escolhida por Jesus aqui na Terra, né? Só o fato de fazer o bem aos pobres, né? Ela nasceu de uma família humilde, né? E criou para ser a mãe dos pobres, tá lá com Jesus para ser a maior santa nossa brasileira. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e você aí em casa, você já votou? Participe! Acesse o site sbt.com.br/maior brasileiro e vote em Chico Xavier ou vote em Irmã Dulce. Se preferir, você pode usar o celular. Para votar no Chico Xavier, envie um SMS com a letra C para o número 49701. Para votar na Irmã Dulce, mande um SMS com a letra D para o número 49701. Participe quantas vezes você quiser. Este debate sobre as maiores personalidades do nosso país está nas ruas, nos bares, nas salas de aula. Vamos ver então o que é que essas pessoas acham sobre as duas personalidades desta noite. Mais uma vez, seguindo a ordem alfabética, nós vamos começar com a opinião do povo sobre Chico Xavier. Chico Xavier, em uma palavra, é amor. É humildade, serenidade, bondade. O Chico Xavier deu esperança. Passou a bondade para todas as pessoas e ajudou aquelas que mais precisavam. O Chico é uma luz divina que veio para a Terra para nos ajudar. No consolo que ele trouxe para as pessoas, através dos ensinamentos e dos estudos dele, eu acho que ele dá um pouquinho de esperança para cada um de nós. Chico Xavier tem que ser o melhor brasileiro de todos os tempos, porque dedicou paz, amor para todos nós. A Irmã Dulce também está provocando, evidentemente, fortes opiniões das ruas. Vamos ver. Irmã Dulce foi um exemplo de vida para todos nós. Viveu, amou os outros, se doou integralmente como Cristo fez. Coisas que a gente não vê muito, que é a solidariedade entre as pessoas, a ajuda, ela transformou isso numa causa de vida. Esse amor que ela teve pelo povo, né, a dedicação dela era um amor muito grande que ela dedicava a todos os pobres, a todas as pessoas que chegavam perto dela. Para mim, a Irmã Dulce foi aquela que se doou integralmente pelos outros, como uma vela que vai se apagando até o final num gesto de amor. Outra forma de você participar ativamente desse grande projeto é deixando os seus comentários, opiniões e dúvidas também no mural do site sbt.com.br/maior brasileiro. Juntamente com Saulo Gomes, que é embaixador de Chico Xavier, e o padre Antônio Maria, embaixador de Irmã Dulce, vamos ver o que é que os internautas estão achando dessa disputa. Aqui não está sendo votado o melhor religioso. Vamos votar analisando os benefícios que trouxeram para os brasileiros. Até porque a luta deles não foi para aumentar a glória de suas religiões, e sim para cuidar das pessoas. Nath Mel escreveu.
O que dizer sobre Chico Xavier e Irmã Dulce? Pessoas maravilhosas que só espalharam o amor e a fraternidade. Que bom seria se o mundo tivesse mais Chicos e Dulces, dois iluminados maravilhosos. Ana Paula foi quem escreveu. Fiquei triste em votar hoje. Dois verdadeiros santos brasileiros. Tenso, viu? Coisa mais difícil. A única dupla que eu não gostaria de votar. Escreveu Elismar. Bom, gente, esta é a primeira eliminatória. Daqui vai sair o primeiro semifinalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Agora já são meia-noite 15, meia-noite 16. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E somente você tem mais alguns minutos para decidir entre Chico Xavier ou Irmã Dulce. Você decide. Qual deles merece o seu voto? Qual deles merece continuar nessa disputa? Resta muito pouco tempo para você participar. Acesse o site spt.com.br/maior brasileiro e deixe agora o seu voto. Para ajudar você a escolher, nós vamos dar agora aos embaixadores aqui presentes uma última chance para falar. Seguindo a ordem alfabética, vamos começar por Chico Xavier. Saulo Gomes, por que Chico Xavier merece continuar a concorrer ao título de o maior brasileiro de todos os tempos? Nascimento, porque dentre outras atitudes silenciosas de Chico Xavier, e respeitando a sua memória, a partir de agora, depois de 10 anos de sua morte, irei divulgar num próximo trabalho meu, em forma de livro, Chico, além do mais, se dispôs, melhor dizendo, de milhões e milhões de reais em propriedades a ele doadas, em favor de algumas grandes obras em Goiás, em favor de obras religiosas da nossa Igreja Católica. Chico recebeu por isso todos os elogiosos comentários de líderes católicos em documentos que estão em meu poder e que irei tornar público, elogiando o seu ato ecumênico. Além do mais, Chico exatamente pregava isso, o seu entendimento com todas as forças de pensamento religioso. Isto era um ato de grandeza, porque Chico, sempre que alguém lhe perguntava qual a melhor religião, ele dizia às pessoas, é a sua, a religião que pensa e processa tudo aquilo que vem de Deus. Aí estão nossos embaixadores fazendo as últimas considerações antes do encerramento da votação desta noite. Agora é a vez do representante da Irmã Dulce, Padre Antônio Maria. Por que, Padre Antônio Maria, ela merece continuar a concorrer ao título de o maior brasileiro de todos os tempos? Porque nós estamos precisando de ideais. Existem muitos ídolos no país e no mundo. Precisamos de pessoas que sejam ideais, que vivam realmente, que viveram realmente a melhor religião, que é o amor. E essa é a Irmã Dulce. Ela foi um exemplo de santidade, a santidade verdadeira, que não é em si fazer coisas extraordinárias, mas é fazer o ordinário do dia a dia com um amor extraordinário. E ela soube fazer isso. Ela foi a mártire do amor, morrendo cada dia um pouquinho mais para o bem de outros. Esquecida de si, pensando só na felicidade do outro. Por isso ela dizia, a maior felicidade é fazer o outro feliz. Muito obrigado. Meia-noite ou 0h19 agora, a disputa entre Chico Xavier e Irmã Dulce está oficialmente encerrada. Agora, os votos via SMS e internet serão computados e ainda essa noite vamos revelar quem será o nosso primeiro semifinalista. Será Chico Xavier ou será Irmã Dulce? Quem o povo brasileiro escolheu para continuar nessa disputa? Vamos revelar o grande vitorioso de hoje, logo depois do intervalo. Estamos de volta com a disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos.
Hoje realizamos a primeira de 6 eliminatórias. Juntos, nós conhecemos melhor Chico Xavier e também Irmã Dulce, que foram representados pelos seus embaixadores, Saulo Gomes e Padre Antônio Maria. Mas somente uma dessas personalidades vai para as semifinais do programa. E quem determinou isso foi apenas e tão somente o povo brasileiro, através do voto via internet e SMS. Os votos estão sendo computados neste momento. Daqui a instantes, nós teremos a apuração final. Nós já sabemos que os 5 estados brasileiros que mais participaram foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia. Portanto, os estados natais dos 2 concorrentes de hoje votaram bastante. E também recebemos votos via internet de brasileiros que moram em outros países. Votos dos Estados Unidos, de Portugal, da Alemanha, do Paraguai e até do Japão. São os brasileiros espalhados pelo mundo participando desta grande votação. Agora, enquanto a apuração está sendo finalizada, nós vamos falar sobre as 5 características da grandeza, as 5 qualidades que determinam que uma pessoa é realmente importante para um povo e para um país. São elas: o legado, o caráter, a liderança, a coragem e a compaixão. Todos que votaram pelo site do SBT puderam participar desta enquete sobre os candidatos de hoje. Vamos então conferir a opinião dos internautas sobre as 5 características da grandeza de Chico Xavier. Veja aqui. Legado 8.3, caráter 8.6, liderança 8.4, coragem 8.6, compaixão 8.7. E qual será a característica da grandeza que mais chama a atenção dos internautas em Irmã Dulce? Vamos ver agora. Legado 9.2, caráter 9.4, liderança 9.1, coragem 9.4, compaixão 9.6. Agora, 0h28, quase 29 minutos. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente do Estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT. E finalmente, meus amigos, chegou o grande momento desta noite. Quem você escolheu para continuar nesta disputa? Chico Xavier e Irmã Dulce? Qual deles será o primeiro semifinalista? Depois de uma grande votação com a participação maciça do povo brasileiro, nós temos os seguintes números. Atenção! 50,5% dos votos foram dados para o primeiro colocado, enquanto o segundo ficou com 49,5% da preferência do público brasileiro. E o grande vencedor desta noite, que continua na disputa do título de maior brasileiro de todos os tempos, é... Vou revelar para vocês neste momento. O grande vencedor, que vai continuar no programa. Revelo agora para todo o Brasil. Aqui está. Chico Xavier. Chico Xavier. Meus amigos, este foi o resultado desta primeira eliminatória. Nós já temos o primeiro semifinalista, Chico Xavier. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos embaixadores que vieram representar Chico Xavier e Irmã Dulce, sem dúvida 2 grandes brasileiros. Muito obrigado pela presença de vocês aqui esta noite. O Saulo tem direito a fazer ligeiras considerações. O meu agradecimento ao Brasil, à Irmã Dulce, a Padre Antônio Maria, que aqui está, a você, Nascimento, a produção deste programa, ao SBT, e apenas dizer, no meu entender, que esta noite histórica, onde se falou de amor e caridade e não de disputa entre seres humanos extraordinários como Dulce, como Irmã Dulce e como Chico Xavier, eu só me recordo de palavras, lógico que muito emocionado nesse momento. Chico Xavier, pela sua bondade, pelo seu desprendimento, pelo seu amor ao próprio, mas principalmente pela sua humildade, merece realmente estar entre os maiores brasileiros de todos os tempos. Muito obrigado. Obrigado, Muito Chico. obrigado. Vocês já podem se retirar. Muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado.
Parabéns, obrigado pela presença, Padre Antônio Maria. É uma honra tê-lo aqui conosco. A partir de agora, você já pode participar da segunda eliminatória que vem aí. Seguindo a ordem do sorteio, na semana que vem, outros dois grandes brasileiros vão se enfrentar aqui. Ayrton Senna e Lula. Dê o seu voto através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar no Ayrton Senna, envie um SMS com a letra A para o número 49701. Para votar no Lula, mande um SMS com a letra L para o número 49701. Vote quantas vezes você quiser durante toda esta semana. Você tem até o final do programa da próxima quarta-feira para decidir quem será o segundo semifinalista, Ayrton Senna ou Lula. Eu quero agora agradecer a plateia que compareceu aqui ao nosso auditório. Muito obrigado, muito obrigado. A você de casa também que nos acompanhou, muito obrigado. E a todos que votaram nesta primeira eliminatória. Não se esqueça, continue participando. O seu voto é que vai determinar quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Fiquem agora de frente com o Gabi, hoje entrevistando a atriz Mara Carvalho. Boa noite a todos e até a semana que vem.